Nós já falamos sobre Sansão, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre Sansão de novo. Dessa vez eu preciso ser um pouco mais agressivo. Com nós ou com a palavra? A palavra não precisa de agressão, não. Só... Não, vou entonação. De preferência seja agressivo com Sansão. E aí eu preciso que você entenda dois pontos importantíssimos nisso. Você se lembra da parábola do samaritano? Aquela que eu esqueci na quarta-feira? É muito comum a gente se colocar naquela parábola... Não foi samaritano, não. Só foi outra. A gente se colocar naquela parábola como o samaritano que está lá largado no chão. Se vitimizando. A gente quer, perdão, com aquele que está se colocado no chão ou com o samaritano que vai lá, pega e ajuda. A gente nunca quer ser o ladrão que vai lá e bate, espanca e larga lá. A gente nunca quer ser o sacerdote que dá uma espiada de longe assim. O levita também não. Às vezes a gente quer até ser o dono da pousada que vai receber o dinheiro para oferecer um tratamento, seja lá como. Mas a gente nunca quer se colocar na condição do bandido que está roubando ali. E muitas das vezes nós somos eles. É difícil de você entrar dentro de você e se enxergar nessa condição. Porque, ao nosso ver, e espere em Deus que tenha razão nisso, nós não temos coragem de tirar a vida de alguém. Nós não queremos bater em uma determinada pessoa. Parece que na Bíblia está escrito que se a gente usar de palavra odiosa contra o nosso irmão, é a mesma coisa que assassinato. Então você não precisa pegar uma arma, você não precisa pegar uma faca, você não precisa jogar o carro sobre a vida de alguém. A sua língua felina, ela tem condições de fazer isso. Mas não há, em determinadas situações, não há nenhum crime contra o crime não há uma pena contra o crime da língua, né? Que a gente fala mal de alguém e o alguém sofre o dano disso e a gente continua aqui numa outra tranquilidade. Então hoje, especificamente nessa situação de Sansão, eu gostaria que você entendesse que existe um pouquinho de Sansão dentro de cada um de nós. E eu preciso ser profético nisso. Tem que ser só um pouquinho, não pode ser muito, né? Só um pouquinho, não pode ser muito. Então, se olhe para o texto que nós vamos ler hoje, olhe para a narrativa que nós vamos fazer hoje e permita que o Espírito Santo ache esse ambiente de transformação, de cura, esse ambiente de redenção, de correção na sua vida em particular. Então não é a Dalvânia, sou eu. Não é a Cristiane, sou eu. Não é o Paulo, sou eu. Não é o Edson, sou eu. Quem precisa passar por essa transformação sou eu aqui. Eu preciso aprender a olhar isso em mim. Enxergar isso em mim. Amém? Amém? Deixa eu puxar aí. Só pôr um pouquinho mais para não aparecer aqui, tá bom. Tá africano. Tá perto do bolo. Essa Você quer ser d'água? Espera aí, deixa eu pausei. Essa parece que é neta de baiana. De baiana. que luxo! Então, tá entendido assim mais ou menos? Olha lá. Então tá entendido assim mais ou menos. O primeiro exercício a se fazer é que tem Sansão em mim, gente. O que nós conversamos de Sansão, tem um pouquinho de Sansão em cada um de nós. Encontrar essa figura do Sansão em nós. E o segundo ponto que é de vital importância nisso, e esse aqui é um pecado gravíssimo que nós estamos cometendo aqui na mesa. Eu acho pecado? Que bom, eu estou pecando nisso. Sim. Vai corrigir isso aqui a partir de quando? Eu estou errando nisso. Ótimo, uma reflexão importantíssima. Você chegou a um diagnóstico. Mas a partir de quando é que vai ter correção nisso? A partir de quando é que eu entendi que eu estou fazendo em Deus algo errado? Eu chegar nesse lugar
Já é uma tarefa difícil, Hércula, mas perfeito. Você chegou. Mas a partir de quando é que vai ter a correção nisso? É isso o ponto. Então não adianta você fazer reflexão e se entender errado, se entender pecador. É necessário permitir que o céu te trate, que o céu te cure. E quem vai sofrer isso é você. É você. Conversava com o Samuel uns tempos atrás. E tem uma série de fatores que a gente vai abordar nisso. Eu vou até usar um crime do Edson. Eu sei que é o Edson que está dirigindo o carro por determinados vícios que o Edson tem. O Edson pode mudar de carro como ele mudou um dia desse. Quando ele foi chegando, percebendo o que está nele. Se o Edson for tirar aqueles vícios que ele tem de dirigir, hoje, depois de 40 anos dirigindo, Não, tem tudo isso não. o tempo que for, vai ser sôfrego até não querer mais. Verdade. Samuel está aprendendo a tocar violino. Se ele se posicionar de uma forma errada com o violino em si, e daqui a 10 anos ele entender que aquilo lá traz um dano, vai ser sôfrego, ele vai sofrer. Só tem um detalhe, a correção desse erro, para reparar, é o Edson que vai ter que sofrer, o Samuel vai ter que sofrer o dele. Não tem como, o máximo que eu posso fazer é a orientação do caminho correto para isso. A linguagem do fisioterapeuta é excelente para isso. Ele vai lá e puxa tua perna para um lado, puxa tua perna para o outro, você abre a perna para um lado, abre o braço para o outro, etc. coisa e tal. E ele não está sentindo dor nenhuma em fazer aquilo. Verdade. Porque o problema não está nele. Ele está apenas ajudando na recuperação de um movimento, por assim dizer. Mas quem sofre dano é aquele a qual está passando pela dificuldade, pelo sofrimento. Então, as nossas estruturas de erro e de pecado, elas necessitam disso. Se reconhecer pecador é apenas um passo para o todo. Não adianta você só se reconhecer pecador e continuar um pecador que se entende pecador. A jornada apenas começou, ela necessita chegar dentro da estrutura do ambiente de cura. Amém? Amém. Todos entenderam até aqui? Considerando o tempo da moto, passa dos 40. De carro, não. Primeira frase, e eu gostaria que você entendesse que isso aqui não é uma frase de impacto, não é uma mentalidade coach, é uma estrutura de desafio. Declaração profética. É assim, um homem que nasceu para ser libertador dormiu nos braços de um tipo de esposa que faz da unção alheia comércio. Eita. Vou repetir. Um homem que nasceu para ser libertador dormiu nos braços de um tipo de esposa que faz da unção alheia comércio. Antes de mais nada, não entenda essa estrutura. Esposa somente dentro da tipologia do feminino casada com o masculino. Mas esse aqui necessita ser abrangido de maneiras absurdas. Eu posso muito bem estabelecer uma aliança com Paulo apenas para usar da unção que o Paulo tem para poder trabalhar dentro de uma realidade de comércio com aquilo a qual Deus entregou na mão do Paulo. Consegue entender assim? Sim. Então, Sansão ir se relacionar com Dalila. Dalila é um tipo de esposa que tem um propósito: gerar comércio a partir da unção. Primeiro ponto, preste bem atenção nisso. Cuidado, você foi ungido, separado por Deus para ser um tipo de libertador na face da terra. Cuidado com Dalilas. Cuidado com alianças. Uns tempos atrás, até mesmo dentro do reduto familiar, eu sofria absurdamente acerca disso. O Wes falou da questão de eu ser um pouco radical, e tem um ponto que eu sou muito radical. Não, É só um. eu era um pouco. Ah, tá. Eu achava que era muito radical, mas depois que eu te conheci, eu percebi que eu era pouco. Quando Deus fala comigo, e eu entendo que Deus falou comigo, cara, você pode vir com o argumento que for. Esquece. E muitas pessoas se aproximaram de mim, e ainda tem, em alguns casos, se aproximam ainda hoje, e entende que esse dom, essa habilidade que Deus tem operado em mim, dá resultado financeiro.
cara, vamos levar você para ensinar, e a gente faz uma campanha, faz um assim, assim, assado, e a gente pega, no final das contas, fica 40, 60, ou então fica 60, 40, né? Então tem pessoas que vão querer se relacionar com vocês tão somente pela unção que vocês carregam. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu vou falar aqui para a Gleice, vou falar para a Cristiane, para o Samuel, para o Miguel, para a Monique, que estão solteiros. Existe uma grande probabilidade Que vão continuar por muito por um bom Não, tempo. Não, vamos casar. Vamos casar em nome de Jesus, gerar logo. Que Não, seja Monique, hoje. quando eu falei gerar logo, a Monique começou assim, glória, calma. Não, Monique pode ser, mas o restante vai ser hoje, ligeiro. Então, preste atenção. Há uma possibilidade gigantesca de haver uma aproximação afetiva, enamorativa, uma paixão. Não é por vocês, é pela unção a qual vocês carregam. É o interesse comercial velado por detrás disso. Deixa eu andar do lado do Edson, que eu tenho certeza que não vou mais passar necessidade. Deixa eu andar próximo da Tislene, que eu tenho certeza que as orações dela são respondidas. Deixa eu andar perto do Miguel, porque ele tem um conhecimento bíblico tão extraordinário. Consegue entender aqui? Então, há pessoas que querem se relacionar dentro de um âmbito de intimidade, dentro da aliança, que a única coisa que elas querem no final disso é comércio. Não tem a unção para si e quer gerar comércio na unção do outro. Então é muito comum eu escutar a frase assim: o senhor cobra quanto? Para orar, para pregar, para levar um ensino. Não. O senhor cobra quanto? Então, a pessoa não tem um interesse no aprendizado, no ensino, na unção propriamente dita. É porque isso daqui tem a capacidade de eu entregando, pagando para ter que eu tenho condições de cobrar para o outro vir. Se eu cobro 500, ele divide os 500, 30, 30, 30, 30, ele consegue gerar os seus 900. 500, eu tenho meu lucro de pelo menos R$200 garantido nisso. Entende isso? Então, entenda essa representatividade da figura de Dalila como uma realidade de esposa, mas que a única coisa que quer é se relacionar com a unção do outro. Pergunta: você já foi assim? Você já foi esse tipo de Dalila? Você já foi esse tipo de pessoa que só quis se aproximar do outro para que de algum modo você fosse beneficiado com a unção, dom ou habilidade a qual Deus entregou para o outro e ele carrega? Você já foi assim? Esse tipo de Sansão que está num nível tão perdido que qualquer braço te agrada? Que qualquer ministério para ti tá bom? Que qualquer mesa, independentemente do que esteja servido à mesa, é bom? Vamos ler um texto em 1 de Reis, capítulo 21. Eu nem gosto de comentar muito sobre a pessoa de Jezabel, porque eu acho uma injustiça falar dela. 21? É. Capítulo 21. O versículo 21, capítulo. O capítulo é 21. Versículo 1. Lê o versículo 1, Miguel, por favor. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua vilha
a sua valia em dinheiro. Perfeito. Abre sua Bíblia aí rapidinho em Levítico capítulo 25, versículo 23. Levítico 23. 25, 23? 25, 23, isso mesmo. Isso tá certo. Esse texto está apontando o texto sobre a figura do que nós temos como ano do jubileu. Quem chegou aí pode ler para mim o versículo 23, 25. 23 do 25. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. É isso mesmo? É isso mesmo. E vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra em que tiverdes propriedade, dareis resgate à terra. Se o teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Pronto, aqui tá bom. Preste bem atenção. Acabe é rei e bem muito próximo do palácio de Acabe tem um homem, uma família que tem uma terra. Nessa terra está plantada uma vinha. Acabe olha para aquela terra e entende que aquela terra é extraordinariamente fantástica para se plantar uma horta. Me fala alguma coisa que a gente pode plantar numa horta? Alface, Alface. Quanto tempo a gente precisa para comer uma alface a partir do momento que ela é plantada? algumas semanas, Rápido? É rápido. E uma vinha, Paulo? anos. Demora Pra quem demora. Outra coisa da horta. E o cuidado também. Couve, Couve. Quanto tempo para couve? algumas semanas. Alguma outra coisa da horta? Cebolinha. Cebolinha. Também é rápido? É rápido. Então preste bem atenção, que não é apenas uma mentalidade de quem quer plantar uma horta. É alguém querendo tirar coisas que são duradouras para colocar no lugar dela coisas temporárias, efêmeras. Palito de fósforo queimado. É rápido. Acabou. Está entendendo isso? Mas quem está falando com Nabote é o rei. É uma altura. E o rei está oferecendo para Nabote uma vinha melhor do que aquela. Não seria um bom negócio? A princípio, sim. Ou o preço. Só que o Nabote não vende a vinha, não é porque é para o rei, é porque o texto está dizendo que a terra não pode ser vendida. Deus disse. Então, o que está por detrás da conversa que nós vamos ler é um homem que está olhando para o que Deus disse e alguém querendo tirar o que Deus disse do coração dele, da família dele, da descendência dele, do futuro dele. É um homem que recebeu uma terra que representa uma realidade que vai muito além dos dias, para alguém que está querendo tirar aquele ensino, tirar aquela doutrina, para colocar uma coisa momentânea, temporária no lugar. Estamos entendidos até aqui? Sim, Tudo bem, Dalvânia, conseguiu entender, senhora? Está entendendo? Então, a conversa, quando Acabe olha para aquela terra, não é uma realidade de quem estão somente querendo colher pés de alface ali depois. Então vamos lá, versículo 3. Então Nabote disse a Acabe, nós estamos em 1 de Reis, capítulo 21. Ô, ninguém sabia levar dela. 321. Tava tudo. 13, né? Versículo 3. Nabote tá- Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falaram dizendo, não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. É birrento menino, não é? Porém, vindo a ele Jezabel, É mole. sua mulher lhe disse, que há que está tão desgostoso teu espírito e não come pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha no teu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te
come pão, alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Que isso? Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e que habitavam em Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens dos filhos de Belial, puseram-se defronte dele, e os homens, os filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras e morreu. Então vieram a Jezabel e disseram: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que ouviram Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera. Disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer. Repita isso. Se levantou para descer. Para descer. Isso precisa chamar a tua atenção. Se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Se levantar para descer. Quando vai ser, Paulo? Quando os governantes desse tempo impuserem um decreto contra a tua casa e que esse decreto fira a palavra de Deus. Você vende a vinha ou morre apedrejado, para que possamos no futuro ler a sua história de fidelidade para com Deus e a sua palavra. Esses dias estão vindo. Eles já estão aqui. Já está acontecendo. E existem pessoas exatamente como Jezabel. Preste bem atenção. Um jejum foi estabelecido. Quem olha de fora é coisa de Deus. É coisa santa. Mas quem é que está nesse jejum? Os nobres. Nós somos ensinadores do nosso tempo. São os doutrinadores, são as pessoas que estão nos ensinando nas escolas dominicais todo domingo pela manhã. Não tem como não ser de Deus. Tem testemunhas? Tem testemunhas. Como é que nós vamos nos posicionar? Então, tem um tipo de mulher que usa da unção do outro para fazer comércio, do título, do cargo, de tudo, para poder gerar comércio. De que lado dessa ponta é que nós estamos? Acabe desejava, desde a sua continuidade até o palácio, para possuir, para ter uma ordem. Ele propôs a Nabote dar-lhe uma melhor ou obtê-la por compra, mas o proprietário recusou-se a separar dela. Persistindo na sua recusa, Nabote não foi movido por nenhum sentimento de deslealdade ou desrespeito ao rei, mas apenas por uma consideração conscienciosa da lei divina, que por razões importantes havia proibido a venda de uma herança paterna. Acabe não precisa chegar para o rei e falar o porquê. Nabote não precisa chegar para o rei e falar o porquê que ele não vai vender. Então, está escrito aqui, é lindo. Lê isso daqui de vez em quando, nossa, é fantástico. Mas andar nisso, ter isso daqui no chão da vida, como eu gosto de falar, é extraordinário. 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 Segundo ponto. Aqui ficou entendido, né?
feche os olhos de forma voluntária no colo de Dalila e termine cego à força, amarrado a uma estrutura para divertir plateia. Feche os olhos de forma voluntária no colo de Dalila e termine cegado à força, amarrado a uma estrutura para divertir plateia. Juízes capítulo 16. Todos chegamos? E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou nela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda toda a noite, e lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte a Hebrom. Depois disso, até aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Por que ele se afeiçoou a Dalila? Nós acabamos de ler. Porque ele deitou com ela. Não, é antes disso. Ele está na cama de uma prostituta. Ele está deitado com uma prostituta. E ele levanta daquele culto com uma força sobrenatural, normal. Não parece que faz um certo sentido o versículo que diz que um abismo chama outro? Então, quem olha Sansão com aquela força, nossa, ele foi falar desse menino quando ele era menino, quando ele tinha força. Então, preste bem atenção. O fato de você estar sendo usado por Deus não significa que você está sendo aprovado por Ele. Guarde isso dentro do mais profundo do seu coração. Ter sonhos de Deus, ser usado por Deus, olha, a sua oração ser respondida, não significa que você tem a aprovação divina. E nós, como igreja cristã, paramos muito nisso. Estou em pecado, mas Deus me usou no culto de uma maneira tão extraordinária, é como se Deus estivesse validando o meu pecado. Eu estou errado. Nossa, mas eu fui lá naquele culto, eu preguei e as pessoas gostaram, o irmão até se converteu. Não, isso não significa que você está sendo aprovado por Ele. E essa estrutura, ela vai sempre te levar para um ambiente pior. Era simples. Ele só estava deitado na cama de uma prostituta. Quando ele terminou de fazer o que ele fez depois da cama, o coração dele se afeiçoa por essa vinha escolhida. Escute, o inimigo trama. O Paulo deve ter ouvido o pastor Luciano Subirá falando sobre a questão do cuidado do corpo. Aquilo alargou o meu entendimento. O inimigo está o tempo todo trabalhando para poder nos pegar pelo ventre, querendo nos fazer comer. Desde o começo. Aconteceu isso com Adão, aconteceu isso com Esaú e Jacó, o tempo todo. Com Cristo veio com a mesma ideia. Parece que está revelada essa situação, mas ainda hoje continua do mesmo jeito. Agora é como? Nós entendemos que lá no Éden foi uma maçã, e como nós somos crentes, nós nem comemos mais maçã. Mas traz um porco assado, você vê a bagaceira que a gente faz com ele. Então é o como. Então, se o pecado vier com uma boa embalagem, bem atrativo, com a embalagem bem santa, usar um termo nosso, com a embalagem bem gospel, a gente vai falando, não, isso aqui só pode ser de Deus. Com marketing bem feito. Né? A gente joga isso daqui para dentro. Então, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome é Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram e lhe disseram: persuade-o
e ver em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele, amarrá-lo, para que assim o afligirmos. E te daremos cada um 100.000 moedas de prata. 1.100 moedas de prata, perdão. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. E disse Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. O que Sansão disse do versículo 7 é uma verdade? Um libertador pode mentir? Não parece que um abismo chama outro abismo? O Sansão está lá mentindo. Ele não tem necessidade nenhuma de externar isso. É simples. Eu sou nazireu, tive um voto com Deus. Ele não precisava tocar no assunto do cabelo. Mas, primeiramente, ele é impulsionado a mentir. E ele mente. E não mente só uma vez. Vamos seguir no versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-a com elas. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vinhos, como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. A mulher, que só tem interesse em vender da sua unção, está testemunhando que o libertador mente. E isso não pesa mais no coração de Sansão. Isso não lhe dói mais. Isso não lhe fere mais. Isso não incomoda. Está tranquilo. Versículo 11. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se tecesse 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço de teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste o que consiste tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. Isso aqui não foi aquela conversinha que a gente gosta de fazer no primeiro domingo do mês, que a gente senta aqui, daqui a pouco vai todo mundo embora. Conversa de Dalila é como aquele texto que compara a mulher com a gota d'água lá de Provérbios. Cara, Que o cara prefere estar sozinho do que estar com ela. Olha o ambiente que chegou. Se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ser-me-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então
ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Feche os olhos de uma forma voluntária no colo de Davi e termine cego à força, amarrado numa estrutura para divertir plateia. Nós falamos aquele dia que o Sansão tinha se apartado do caminho e toda a narrativa de Sansão depois daquele dia é a narrativa de alguém que nunca retornou para o caminho. E eu acho lindo a estrutura bíblica. Eu acredito na fidelidade da Bíblia, eu acredito na inspiração da Bíblia. Porque se a gente fosse fazer uma biografia de Sansão, a gente ia esconder tanta coisa dele. A gente ia colocar os feitos de Sansão, a força, mas onde é que ele estava antes disso? Essa cena da prostituta? Jamais. A gente ia colocar que ele estava num culto. Tinha acabado de terminar a Santa Ceia. Ou então tinha ouvido uma pregação extraordinária. Nós não íamos falar que ele estava saindo da cama de uma prostituta. E Deus não. Dagon é adorado em estruturas que cegam e prendem libertadores para entreter multidão. Alguém abre para mim, 1 Samuel capítulo 5, versículos 2 a 7. Pode ler de 1 a 7. 1 Samuel 5, de 1 a 7. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na a Ebenezer, a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus, a colocaram na casa de Dagon, perto da sua estátua. Levantando-se, porém, de madrugada, os habitantes de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagon caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Pegaram Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Dagon estava caído com o seu rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficara a Dagon. Pelo que os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, que estava em Asdod, não pisam na soleira até o dia de hoje. Não pisam na soleira até o dia de hoje. A mão do Senhor, porém, pesou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores a Asdod e ao seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, a arca do Deus de Israel, porque a sua mão é pesada sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Amém. 1 de Crônicas 10:10. Colocaram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagon. Então preste bem atenção. Segundo? Primeira Crônicas 10:10. É sutil, é de uma maneira mais modernamente velada, mas essa estrutura funciona até os dias de hoje. A arca do Senhor, naqueles tempos, foi tirada e foi levada para dentro do templo de Dagon. E se Deus não opera de uma forma grandemente, talvez existisse até os dias de hoje uma peregrinação para o templo de Dagon, para a gente poder ver a presença de Deus lá dentro. A arca de Deus lá dentro. O Saul,
ele foi estabelecido rei para um propósito que nunca cumpriu. E o final dos seus dias, parar na casa do Dagom. Queira Deus que nós não. E nós precisamos orar muito por isso. Eu conheço muita gente de Deus, homens e mulheres com ministério, com um chamado absurdamente fantástico, ungido por Deus fora do comum, mas que no decorrer dos seus dias, pelas suas muitas necessidades, eles optaram em se tornar entretenimento dentro do templo de Dagom. Sua casa talvez não tenha conseguido esperar o tempo de Deus por questões financeiras. Foi acabando, foi cedendo aqui, foi cedendo ali, daqui a pouco estão lá, se tornando entretenimento. O que sai da boca é a palavra de Deus, é ungido por Deus, mas está amarrado. Eu falei isso um dia desse. Nós não podemos ser proclamadores do Evangelho. Como eu gosto de falar, um papagaio faz isso. Um papagaio que sabe falar, ele vai lá e lê o versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o poder de Deus operando em você, a sua boca aberta dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, transforma vidas, transforma corações, arrebata multidões. Então não é o que você proclama, mas o que você carrega dentro dessa proclamação. E tem muita gente hoje proclamando, e a proclamação deles são verdades, mas não passam de instrumento de entretenimento no templo de Dagom desses tempos. Cuidado para que você não seja assim, cuidado para que você não esteja assim, cuidado para que você não seja levado assim, cuidado para que você não esteja ouvindo os que estão assim, se alimentando o que estão dessa forma. Então, homem e mulher de Deus, que não assumem o seu chamado e que não colocam a responsabilidade do seu chamado ao nível com que ela tem que ter, a qualquer momento, aguarde que Dalila vai estar te oferecendo um colo macio, um carinho extraordinário no seu cabelo e vai tirar de ti exatamente aqui a única coisa que é precioso que Deus colocou em ti durante todo esse tempo. Tópico 4. Nunca foi sobre o cabelo. Dalila não quis chegar ao cabelo de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Quem chegar pode ler. E Sansão clamou ao Senhor e disse, ó Senhor Deus, recorda-me de mim, rogo-te, e me fortalece, rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser uma vez mais vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. Quem entendeu? O que você entendeu, Miguel? É o que, Cristiane? Ele só queria vingança pelos olhos. Repete. Ele só queria vingança pelos olhos. Então a gente pode orar a Deus tão somente para se concretizar algo que em mim foi perdido, e por mais que fosse para Deus. O pedido de oração de Sansão nesse momento não é um pedido de quem se arrependeu. Senhor, me perdoe. Pisei no tomate a minha vida toda. Agora, nesse momento que eu estou nesse lugar, que eu passei a ser entretenimento, eu gostaria tanto que o Senhor me desse força para eu poder me vingar dos filisteus, porque eles tiraram os meus olhos. Então, o que Dalila estava procurando em Sansão não tinha nada a ver com sobre o cabelo. É porque um libertador sem visão, Paulo, um libertador sem visão, Juízes, capítulo 13. Céu do céu. Treze. 13 e o 15. Vamos começar pelo 13. Tudo? Quase tudo. Chegamos? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor,
E o Senhor se entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhes: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto um menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, então, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer. Você já leu esse texto antes? Você já viu Manoá fazer alguma outra oração antes e depois? Por que Manoá orou nesse momento? Porque ele não tinha a mínima ideia do que e como ia ser. Perfeito. Nós já lemos essa história e depois o anjo veio. E o que foi que o anjo falou para Manoá? Vamos ver lá? Ele veio para a mulher e ela foi chamar ele. Sim. Não veio para Manoá. Quando o anjo chegou, falou assim, versículo 13: E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, Se guardar ela. você orou, estou aqui. E o que eu tenho de resposta para Deus para você é: Sua mulher já de sabe. tudo que eu disse à sua mulher, Ela já sabe. faça. Depois disso, nós temos alguma oração de Manoá? Não. Então existe a grande probabilidade de Sansão ter aprendido a orar somente por coisas que são suas necessidades, suas indagações, só o que é seu, com o Pai. A oração de Sansão, lá no templo de Dagom, não será que aponta para essa realidade dele ver um pai orar só quando a porca aperta, quando a dificuldade não tem uma oração de agradecimento? Não tem um momento de celebração porque Deus fez algo na nossa vida? Não tem um momento que a gente possa se juntar com todos, com as crianças, e orar pela vida do Edson, da Dalvânia, e orar pelo Paulo, e orar por... Não, é só nesses momentos. Segundo ponto. Saúde. Qual a dificuldade que Manoá tem em confiar na fala da sua esposa? Eu vi um anjo e ele me falou isso. Perfeito. Eu vou orar. Quando o anjo aparecer, você me chama. O anjo chegou lá e falou exatamente. Aliás, falou para Manoá que ele tinha dito a ela. Mas o anjo não já tinha dito? Qual a dificuldade que o Manoá tem de dar credibilidade ao que a esposa fala? Pensamento meu. Não me empregue isso não, que depois você está taxado de herege. Se uma criança me vê como pai descredibilizando a minha esposa, que crédito ele vai ter nessa esposa como mãe? A gente pode usar uma série de outras linguagens. A linguagem da violência doméstica, por exemplo. Nós estamos criando uma geração que não respeita a voz da mulher, a presença da mulher, nem nada. Nós não temos mais cavalheiros. A culpa disso não é deles, é nossa. A figura do cavalheirismo, ela já foi perdida dentro da nossa geração mais velha. Nós não fazemos mais determinadas coisas. Abrir a porta do carro, trazer flores,
com exceção para Dalvânia, Longe que não não, gosta. chocolate, né? Não, Chocolate, né? Com exceção para Dalvânia. Né? Então, nós perdemos isso. Como é que fica essa situação aqui? Então, você vai encontrar as orações de Sansão exatamente como esse reflexo da oração do pai. Vamos terminar aqui o versículo 13 para a gente ir para o fim. Só Pode um minuto, falar, antes pode de falar. você terminar o versículo 13. Esse versículo corresponde a João, quando fala de Zacarias, que ficou mudo e que ele não teve de Zacarias, o pai dele, um exemplo de... Exatamente. Lembra sempre que o ministério do Nazireu, ele sempre aparece quando existe uma falha do ministério levítico. Então, as coisas que estão relacionadas ao que é santo e sagrado de Deus foram repousadas sobre os levitas. Perfeito. Todas as vezes que existe uma falha no ministério levítico, o nazireado é apontado. Por exemplo, o ministério levítico deveria estar no seu ápice na espera de Cristo. Lembra daquele estudo daquele rapaz lá? Tinha 2 sumos sacerdotes. Um divino e um político. Onde foi que Deus estabeleceu? Isso aqui não existe. Então não existia a figura de um ministério levítico. O nazireado é acionado. Então o nazireado ele tem um tempo de início e um tempo de fim, nesse ponto específico falando. E Deus é tão bom para poder... Isso deve ser um tapa na cara. Vamos usar o nosso tempo? Eu vou usar o Edson para não me envergonhar sozinho. O Edson tem um dom de ensino. E aí o Edson resolve, vou ensinar ninguém mais. Vou até mostrar a cara do Edson aqui para todo mundo ver. Aí. Esse é o Edson. Esse se escondendo. E aí, daqui a pouco o Edson encontra alguém, usar a figura de alguém que é usuário de drogas, alguém que é um dependente de álcool, alguém fora desse ambiente do Edson, ensinando exatamente no nível e na unção a qual o Edson tem. Então a ideia do nazireado é isso, e o nazireado surge disso. De uma mulher que não tem condições de ter filho, tem condições de gerar, que o nazireado vem. Pode prestar atenção que todas as vezes que o nazireado surgiu, a mulher está. João Sim. Batista. Todos apontaram para essa realidade, para esse contexto. Então, voltando aqui para o 13, o versículo 21. Aqui é o contexto da oferta, tá? O versículo 1 diz assim: E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era um anjo do Senhor. Para Manoá. Uai. Está conversando com o anjo, oferecendo oferta para o anjo. Nananana. A mulher disse que era um anjo. E só agora, então, é que ele conheceu que é um anjo do Senhor. Tem uma situação um pouco mais grave, depois a gente toca nesse assunto. Lento, Manoá. Nós somos muito carnais. E nos relacionamos somente com o que é carne, com o que a nossa carne nos traz como entendimento, só com coisas naturais. Como é que nós vamos lidar com coisas sobrenaturais se nós não saímos disso? Você tem como? Então, essa figura do Manoá aponta exatamente para isso. Olha o que o Manoá diz no versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Aí a mulher, com muita sabedoria, porém sua mulher disse: se o Senhor quiser nos matar, não aceitaria da nossa mão holocausto e oferta de manjare, e nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Verdade. Específico. O que ela está vivendo aqui é um contexto de dispensação de quem vive no Espírito Santo. É o Senhor trazendo um movimento da graça para o coração daquela mulher. Manoá, não dá para você entender mesmo. Nesse tempo. E o Manoá estava assim. Então, essa negligência dessa estrutura. Vamos olhar aqui mais que psicologicamente, até assim por dizer. Essa ausência de paternidade na vida de Sansão pode ter sido o caminho usado pelo maligno para fazer com que ele deite de colo em colo, de cama em cama, de leito em leito. A falta do abraço, a falta da presença, da paternidade
aponta essa realidade da perda. E vem mais de trás, não só da paternidade, mas a falta de paternidade vem pela ausência do sacerdote. Sim, Porque se no caso de Zacarias, ele chegou até Zacarias, que de uma Sim. forma ou de outra Zacarias ainda estava tava ruim, mas tava mais ou menos ali ainda, né? mais ou menos, mas chegou até Aqui? ele e não até a sua esposa. No caso de Manoá, ele chegou até a disjuntora, chegou até a esposa, porque Manoá Vamos trazer a já dúvida. devia estar bem. Será quantas vezes esse anjo não foi atrás do Manoá? E ele não deu Não crédito. sentiu foi nada, não percebeu nada, não notou nada. Ah, eu Uma acho voz que- falou Eu e acho que é coisa minha. É. Não, eu acho que é Ficou coisa nisso. minha. e não passou disso. Caramba, tô enrolado. O capítulo 15. Eu podia. Meu Deus. O capítulo 15, a partir do versículo 14. E vindo ele a lei, os filisteus saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços, quem continua para mim? Se tornaram como fios de linho queimados no fogo. Pronto. O que aconteceu? Sansão estava amarrado. E como foi que ele se soltou? Foi a força dele elevada ou as cordas enfraquecidas? Lê de novo. As cordas se tornaram como fios de linho que estão queimados. As cordas que se enfraqueceram. Então, a operação de Deus já não está agindo no Sansão, mas no externo. E o Sansão não presta atenção nisso. Peraí, tem qual versículo aí? 21, 14 do capítulo 15. Está vendo? Então o Sansão está achando que é forte. Vou usar a nossa frase de mesa. O Sansão está verdadeiramente achando que está ficando bom naquilo que Deus está fazendo. Quando ele vê aquelas cordas soltando da mão, rapaz, eu estou arrebentando com a boca do balão mesmo. Você tá? Não é. É Deus que está operando ali. Tem tanto fogo em mim, tanta unção. Versículo 15. Achou uma queixada fresca de jumento. E estendeu a mão e tomou e feriu. Quando ele achou uma queixada fresca de jumento, ele deveria estender a mão e pegar nessa queixada? Não. Ele não pode se relacionar com o morto. Outra coisa, quando naquela situação do enigma, ele vai, mata os homens e pega os despojos, ele não pode tocar naqueles corpos. Então, um abismo está levando Sansão para um outro abismo e ele não está percebendo. Então ele vê a queixada de jumento, mete a mão, tomou e feriu com ela 1000 homens. Então diz Sansão, com a queixada de jumento, 1 montão e 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Remat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu. O que é que Sansão deveria lembrar quando ele visse isso aqui? Ele está com sede, ele faz uma oração, o Senhor pega e faz brotar água de numa caverna. Essa história é repetida. A história de Israel é repetida em toda a casa, dia após dia, ano após ano. Você vai nascendo, todo mundo vai contando o que aconteceu na travessia dos irmãos do Egito. Não tem água. O Senhor fez brotar água aqui, eu preciso me lembrar. Então, vou repetir isso. O fato de Sansão ter usado uma queixada de jumento, ter ferido 1000 homens, não significa que ele está tendo a aprovação de Deus. Aqui o tiro saiu pela culatra. O fato dele estar com sede, ele clamar a Deus por água e o Senhor dar água para ele, não significa que ele está sendo aprovado por Deus. E nós nos convencemos durante esse tempo de que sim, nessa condição existe uma aprovação de Deus em mim.
Então, a primeira oração que nós temos de Sansão, a primeira menção de Sansão a fazer uma oração a Deus é por uma necessidade de si, dele. Sempre dele. É ele. Não é uma preocupação com o outro, não é uma comparação com ninguém. Não é uma realidade. Israel. Nem pelo seu próprio ministério. Em algum momento você vê ele fazer alguma coisa acerca disso. Ele não nos traz uma realidade de arrependimento em momento algum. Sim. Então, Sansão pôde se vingar dos homens que arrancaram seus olhos, mas não pôde tê-los de volta. Escolhido desde o ventre, mas sem visão. É ungido, mas sem visão. É libertador, mas sem visão. Tem pais sacerdotes, mas sem visão. Tem oração respondida, mas não tem visão. Então, toda a volta que o inimigo fez para com Sansão era só para chegar nesse lugar que Sansão tinha. Que Sansão não podia ver as coisas. Ele viu a moça em Tímina. Ele viu. O inimigo sabia. Precisava chegar até a dimensão dos seus olhos. Deuteronômio 34:7. Quem chega lá? 4:7. Deuteronômio 34:7. Amém. E Tia Moisés... Pode ir. Primeiros mais velhos. Não sei quem foi que orou quarta-feira que falou assim Como foi? Quarta-feira pra mim já tem quase 1000 anos. Da pequenininha ao Edson. Foi ela. Isso daí eu sabia, porque isso aí ficou bem gravado. Revelou mais novo e colocou o Edson mesmo como mais velho e ponto final. Foi da Helena o Edson. Isso daí eu lembrava. Eu acho que estabeleceram o Edson no padrão aqui, rapaz. O Papai Smurf, mas foi assim, Papai Smurf, mas foi assim com muito respeito. A minha mente entendeu claramente. Eu não orei por vingança, não. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. E o seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. 1 Samuel capítulo 4:15. 1 Samuel 4:15. E o Miguel vai abrir Gênesis 27:1. 4:15. Paulo Gálatas 6:11. Gênesis do quê? 27:1. Ita Miguel. Paulo Gálatas 6:11. Eu não nem abri, que é bom. Quem chegou em Samuel? 4:15? Que era da idade de 98 anos. Tá assim mesmo? Que era? Samuel 15 começa assim. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, 14. Que voz de alvoroço é esta? O homem, a toda pressa, veio a Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podiam ver. Gênesis 27:1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais Não, velho. só até aí, tá bom. Só até aí, tá bom. O Gálatas, Paulo 6:11. 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Naturalmente, e qualquer tratado oftalmológico vai falar isso. O homem, a mulher parece ter uma diferença de 3 anos, não recordo bem disso. O homem, passou dos 40 anos, ele já começa a sofrer um certo agravo na sua visão natural. Isso é normal. Alguns não necessitam de óculos, é descanso mesmo. Mas as vistas sofrem um pouco. Nos chama a atenção muito esse episódio de Moisés. E eu gosto sempre de comparar ele com o de Eli especificamente. Porque nós temos a figura de um libertador em Moisés e a figura de um conservador da liberdade em Eli.
Então não adianta a gente só libertar a vida da pessoa. A gente precisa dar um jeito de conservar essa liberdade. Ganhar a pessoa para Jesus, nós nos vangloriamos disso. Só que, perfeito, quem vai cuidar dele agora? Quem trata, quem cuida, quem abraça essa família? Quem vai ensinar o Evangelho? Quem vai ensinar, como o texto diz, os rudimentos da nossa fé? Quem vai ensiná-los a cuidar da sua esposa, a cuidar dos filhos, a ser honesto no trabalho? Perfeito, só ganhar para Jesus? Só trazer para cá? Então nós temos essa figura. Então nós temos um libertador que enxerga muito bem e um pastor, um mestre, um ensinador, um evangelista cego. E há um texto que diz que está difícil essa caminhada com um cego guiando outro cego. E parece que o texto está falando somente uma realidade natural e não é. Tem um apontamento muito além disso. E o texto que eu pedi para o Miguel ler, de Isaac. Porque Isaac já não conseguia enxergar direito. Mas preste bem atenção. Isaac não estava enxergando direito os seus filhos. Ele já não sabia distinguir direito a fisionomia dos filhos. A precisar do toque. A precisar apalpar. Pais que enxergam muito bem, os filhos já andam dando tombo. Imagina pais meio cegos, que não conseguem distinguir. Fica imaginando o Gleice, se Deus o livre, Dara e Júlia resolver dar o tombo. De vez em quando aparece uma frase lá, foi Dara, foi Júlia. E que na pressa, você tem que olhar assim com certo cuidado para saber quem é quem. Então, libertadores, sentados ao redor dessa mesa e fora dela, conservem a sua visão natural, mas cuide muito da sua visão espiritual. Muito, muito. Porque o inimigo tem um desejo, almeja esse ponto. Fazer com que você deixe de enxergar. E um texto natural que eu pedi para o Paulo apontar, que é apenas uma desconfiança de que Paulo talvez não estivesse mais enxergando tão bem devido ao avançar da idade, e isso em Paulo é apenas uma questão natural, que ele começa a escrever um pouco maior, também para poder chamar a atenção daquilo. Presta atenção nisso. Moisés é o único personagem bíblico a ter a sua visão destacada. Não se escureceram os seus olhos. E esse destaque não é feito por acaso. E aí vale a pena a gente poder espiar esse texto aqui. 34:4 de Deuteronômio. Vai ser até mais fácil aí. E o Senhor disse a ele: esta é a terra que jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a tua semente. Fiz com que a viste com os teus olhos, mas não irás para ela. A beleza está nesse pontinho. Na versão do Oeste está assim: fiz ver com os teus olhos. Não foi Moisés que viu, foi Deus que mostrou. E é esse tipo de visão que nos falta. Na minha está assim: faço vê-la com os teus olhos. Então, não é essa realidade natural. Preste bem atenção. Quando você vai seguir o texto, Deus mostra em cima do monte todo o território de Israel para Moisés. A gente sobe ali em cima da torre, você não consegue distinguir o final da asa norte e asa sul. Verdade. E toda a dimensão foi vista. Então, não é sobre o que você consegue ver de uma maneira natural. Em Sansão, não é o que Sansão via de uma forma natural. É o que Deus queria mostrar para Sansão. Você foi chamado para começar a livrar Israel da mão dos filisteus. E você precisa ver coisas das quais você não viu. Você não quis ver, você não houve um esforço nenhum para que Deus pudesse mostrar aquilo que Ele queria que você visse. Está entendendo, Paulo? Vale usar esse texto. Pega o teu filho, teu único filho a que tu amas. Sobe ao monte e me entrega em sacrifício. Perfeito. Abraão sai de casa com um desejo de Deus no coração.
Qual é o desejo? Entregar o filho. Perfeito. E Abraão poderia muito bem sair dali com o sentimento de que eu sou um homem que ouve a Deus. Isso aí muita gente faz. Mas você precisa ser um homem que continua ouvindo a Deus. Porque Deus mandou você fazer uma coisa quando você saiu de casa, e quando você chegou no monte, Deus mandou você fazer outra. E se você é apenas alguém que ouve a Deus, naquilo que você ouviu a Deus, mas que você não continuou ouvindo, você vai se tornar desobediente diante dele. Você saiu de casa dizendo que era para entregar o filho. E ele disse que não precisa mais entregar o filho. E se você só ouviu e não continuou ouvindo, entregar o filho vai te tornar um assassino, pecador. Então não adianta você ter visto a Deus. Você precisa continuar vendo. O texto lá de Daniel é claro. E eu continuei olhando. Então não é o que o meu olho natural consegue ver. Não é o que o meu natural consegue me trazer como ensino. Não é o que o meu natural consegue me trazer como louvor. E nós temos apontado desafios enormes nessa mesa. Não é de quem tem uma vida de oração porque está com sede ou quer vingança. Não. Ir além. Pais, tenha uma vida de oração. Mesmo que os seus filhos não vejam você orando, tenha uma vida de oração. Mães, tenha uma vida de oração. Não é sobre o momento, mas a continuidade da realidade da vida de um modo geral em si. Nós precisamos disso. Você nasceu com essa insígnia, você é um libertador. Quando foi que você orou por isso? Quando foi que você teve coragem de chegar em Deus e entregar algum sacrifício por aquilo a qual Deus chamou você para fazer? Poxa, eu exibi talento de oratória, eu exibi dom de pregação. Rapaz, isso aqui enche o meu ego, infla meu orgulho, minhas vaidades, mas isso aqui não tem assertividade nas coisas de Deus. Eu fui chamado para isso? Eu preciso ser o primeiro a me render e a me dobrar a isso. E não ser um Sansão. Eu tenho a força. As meninas vão saber o que é isso dela. Então, isso não vale. Então, quanto mais você está diante da realidade do seu chamado, mais prostrado você precisa andar, você precisa se curvar. Então, talvez se você ora para que Deus te use na dimensão a qual Ele quer te usar, aprovado em Deus, você nunca vai perder os seus olhos. E essa figura dos filisteus chegar e arrancar os olhos de Sansão, exatamente, não tem utilidade para você isso, cara. Eu só estou te mostrando no físico algo que espiritualmente você não tem. Tira. Você já é cego. Você já não enxerga. Eu não sei quando foi que isso se perdeu. O texto nos traz essa amplitude de clareza. O fato é que isso começou a se revelar a partir daquele caminho do casamento, a partir daquele leão, eu desviar daquele caminho, começou a se revelar disso. Passou perto. Então ele perde essa visão antes. E isso daqui não é de quem perde a visão assim. Nunca é assim. É gradual. O Edson foi falando isso. Isso aqui é gradual. Isso aqui é pontuado. É de pouquinho em pouquinho. É normal, como o Edson ensinou. Eu entendo assim. Não, é assim. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não. E aí essas coisas vai levando a esse nível de escurecimento. Vocês lembram da história do Eli? Os filhos de Eli pegavam um garfo de 3 pontas. Eles enfiavam dentro do caldeirão da oferta. Nós falamos isso aqui ao redor da mesa. é verdade. E eles pegavam aquela carne crua. Se passar pelo fogo, purifica. Nós não nos relacionamos com isso. E isso não começou de uma vez. Essas coisas é aos poucos, é de pouquinho em pouquinho. E o sacerdote está lá ouvindo o que os filhos faziam, com seu buchão, com a sua cegueira em cima daquela cadeira, e sem se pontuar nada. Então, não é o reflexo de filhos que são cegos. Isso é oriundo do Pai. As coisas santas já não têm mais o peso de ser tão santo assim em Deus. Meu Deus do céu. Eu preciso enxergar de Deus. Eu preciso que Deus me mostre amanhã. Eu preciso saber de Deus o que é que Ele quer.
que eu faça amanhã, que eu viva amanhã, por onde quer que eu ande. Eu preciso aprender a enxergar isso. Então, não era sobre o cabelo, era sobre a visão. E muitas das coisas que Deus operou na vida de Sansão, durante toda essa trajetória que nós estamos lendo biblicamente, era um pedido desesperado dos céus, falando: ei, volta. Você não consegue se arrepender disso daí, não? É a manifestação da graça. Você lembra que a mãe falou: olha, ele nos fez entender e enxergar isso nesse tempo. Isso é graça. É a manifestação da graça revelada ao coração da mãe, apontando no caminho do Sansão o tempo todo, chamando ele para esse ambiente do qual, sem Deus, ele verdadeiramente nada vai poder fazer. Não é sobre o cabelo. É sobre a visão. E um libertador cego só serve para entretenimento. E me parece estranho que nós temos muitos libertadores dando show de entretenimento nesse tempo. Show. Show. Show, 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 show mesmo. O Sansão faz aquela oração e o cabelo dele voltou a crescer. Sansão fez a oração, a força dele retornou, mas a visão nunca mais foi restaurada. A gente tem um ministério caído, né? E Deus vai lá e restaura. E a gente perdeu as nossas agendas porque descobriram um pecado nosso, ou porque fizeram alguma coisa assim, ou até se juntarem justamente contra a gente perde as nossas agendas. E a gente tem a agenda de volta, a gente tem um convívio de volta, mas a visão, nunca. É por isso que Deus disse: eu te mostrei. Eu fiquei com medo. A visão não foi restaurada, não é essa perca dos seus olhos. Deus não vai mais mostrar para Sansão. O cabelo cresce, a força volta, mas a visão... Vamos precisar chegar nisso. Vamos precisar chegar nesse ponto. Hebreus 11, 32. Deus do céu. Jesus. Como diz o Edson, pra que tanta luz? Acende a luz, Jesus, acende. 11, 32 de Sansão, não, de Hebreus. Quem chegou pode ler. Quem chegou pode ler. E que mais direi? Porque não haverá tempo para falar de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jafté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Preste bem atenção nesse texto. 4.2? 11, 32 de Hebreus. O texto está colocando Sansão ao mesmo pé de Gideão, de Baraque, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Eu ia perguntar isso agora. Em um ponto apenas. Qual é? Hebreus 11 fala de quê? Libertador. Não, Hebreus 11. Heróis da fé. Fé. Pronto. É fácil a gente ter fé e ser desviado. É fácil a gente ter fé e estar na cama da prostituta. O texto de Hebreus está dizendo que Sansão tinha fé. Quando ele teve necessidade, que ele precisou de água, ele foi correr a Dagon? Não. Você viu ele se relacionando com algum outro Deus na sua trajetória? Ele pediu ao Deus Supremo. Isso é fé. Quando ele quis vingança, você viu ele fazer muitos pagos? Não. Ele recorreu a Deus. Eu gosto de falar isso com um pensamento muito meu, que eu preciso de fé para as coisas a quais o meu amor não alcança. O Senhor não quer que eu viva com Ele uma vida de fé. Ele está me chamando para viver um ambiente de amor. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao coração do homem. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não é para aqueles que têm fé nele. Então a fé de Sansão é indiscutível. As suas atitudes não. É possível ser um homem torto, errado, pecador e ter fé. E uma fé pura.
e uma fé genuína. Dorme com esse barulho agora, Paulo. Eu ia falar isso agora, já estava apertado, agora terminou mesmo. Sim. O Sansão que foi lá matar o leão e comer os de mel depois é um homem de fé. Sim. Esse homem que foi lá e matou os homens, pegou despojos, homem de fé. Esse homem que pegou as raposas, amarrou rabinho em rabinho, colocou a tocha no meio para poder colocar fogo na seara dos filisteus, um homem de fé. Esse homem que mentiu por 3 vezes no colo de Dalila está citado na galeria dos heróis da fé. Não é pelas suas atitudes. Não são pelas suas atitudes. Só pela fé. Quando ele sentiu necessidade, ele não buscou nenhum outro Deus para lhe socorrer, somente o Deus da fé. A história de Sansão está registrada em Juízes capítulo 14 a 16, e não é de forma alguma necessário supor que, ao mencionar Sansão, o apóstolo esteja aprovando tudo que ele fez. Tudo que o autor ordena é a sua fé, pois, embora Sansão fosse um homem imperfeito e que muitas das suas atitudes fossem totalmente reprováveis, ainda assim é verdade que ele demonstrou em algumas ocasiões notável confiança em Deus, recorrendo à força que ele deu. Só por isso. Então você não precisa se assustar quando você vê alguém dentro de um ambiente distante da realidade de quem vive uma realidade de comunhão íntima com Deus, dessa pessoa ter fé. E o fato dessa pessoa ter fé não é tudo. Pessoas nas mais diversas religiões têm uma fé em Deus superior até à nossa, que estamos com essa Bíblia aberta e nos esforçando para ter uma prática de vida cristã saudável. Mais uma? Só essa. É possível perder a visão em Deus, tendo fé nele. Rapaz. É possível você perder a visão do seu chamado de Deus, e continuar conservando a sua fé nele. Eita. Tô passada. Terminamos nisso. E aí, Sansão? Se achou? E aí, Sansão? De Gênesis Apocalipse. Vale a pena esse colo tão carinhoso, A pastora falou, tão afável, ele falou só de um pouco, quando a senhora falou, nós dois falamos juntos. Eu falei, vai ser tudo. esse colo tão dalístico, que está te acariciando com tanto amor, com tanto carinho. Não é sobre isso, é só para tirar a sua visão. É só para tirar a sua visão. É que você falou, você ter fé em Deus e não ter visão. E não ter visão. Perder a visão tendo fé. E se vangloriar de ter fé. E para piorar, ter o seu nome na galeria dos heróis da fé, mas sem ter a visão a qual Deus te deu, sem nunca ter libertado verdadeiramente ninguém. E quando você fez alguma coisa supostamente para Deus, fez porque você queria vingança pelos seus olhos. Não foi para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Cumpriu o propósito, não pelo propósito. Não pelo propósito. Foi só para vingança dos olhos. Deus não está sendo glorificado nisso. Essa é a sua vontade. Não vale a pena mentir. Não queira estar deitado no colo de Dalila. Talvez ter falado a verdade teria te livrado da problemática de ter perdido a visão. A mentira vai te fazer perder a visão. Pais, orem. Não deixe que os seus filhos, por negligência da nossa oração, trilhem os mesmos caminhos de incredulidade, os mesmos caminhos de dificuldade que nós trilhamos. Eu louvo e agradeço a Deus pelo redor dessa mesa. Mais ainda, porque essas crianças, querendo ou não, estão aqui observando, ouvindo, aprendendo o tempo todo. A mesma coisa, o mesmo alimento que o Senhor tem nos dado. Não tem salinha de entretenimento de menina ali fora, eles estão aqui. Ore pelos seus filhos. Ore pelo chamado e o ministério dos seus filhos.
Dentro do ambiente da aliança, nós necessitamos desenvolver a confiança. Então não adianta nada Edson e Dalvânia estarem casados, Dalvânia externar algo e Edson colocar isso à prova. Olha, eu vou orar e pede pro anjo aparecer aqui, balançando lá o pé de Amora. E a Amora vai ter que se... de acerola, perdão. E a acerola vai ter que se desprender do pé e não cair no chão, que é para nem ter trabalho de pegar ela depois, aí já fica lá no ar me esperando. Você não precisa ter essa dúvida gideônica, por assim dizer. Não, cara. Viva um relacionamento tão profundo com Deus que você aprendeu a identificar o que é de Deus na vida do outro. Cada um aqui ao redor dessa mesa, da Helena ao Edson. Vai. Da Helena ao Edson. Você está percebendo que isso vai ser como padrão. Cada um tem um chamado em Deus. Cada um tem um chamado. E eu vou repetir isso aqui de novo. Eu, há anos, tenho orado para que o nosso ajuntamento seja um ajuntamento de pessoas com a capacidade em Deus multiministeriais. Eu oro, há anos eu oro por isso. Senhor, não tem como eu ser apenas um pastor que pregue. Os tempos abreviados aos quais nós estamos vivendo necessita impreterivelmente que o Senhor ache lugar em mim para me entregar mais. Então eu oro há anos por isso. Que o Edson não seja apenas alguém que ensine. Que o Senhor o capacite para um pouco mais. Pegue uma manga sem cair. Aí você precisa de muita unção. Então, no mínimo, cada um de nós carregamos algo de Deus. Pais, ore por isso de seus filhos. Se o Senhor não te fez saber o que é que serão esses meninos no futuro, já comece a orar agora, mas já comece a direcionar, a profetizar, a declarar essa realidade sobre a vida de seus filhos. Já comece a trabalhar nisso. Ore pelo seu ministério. Você já sabe para quem você foi chamado. Você já tem um direcionamento em Deus. Seja você o primeiro a orar por ele. E vou envergonhá-los na mesa. Não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso. Nós não paramos em Deus. Isso não é dúvida. Isso também não é humildade. Isso é negligência. Você já sabe para que você foi chamado. Fica com essa conversinha de que você não sabe para que você foi chamado só para se fazer a superior a algum outro. É papo furado. Você já sabe para que você foi. E você também não ora pelo seu ministério porque você se acha autossuficiente nele. E você não é. Você não é. Você não vai fazer sem Deus. Você não vai fazer sem Deus. E se você estiver entendendo que você está fazendo sem Deus, pare logo e recua, porque você não vai fazer sem Ele. Porque Dalila tá ali, né? Dalila tá esperando lá em esquina, a próxima esquina tá ali. Com pentezinho, topzinho, com um negócio de cabelo lá para deixar o negócio cheirosinho, amaciando, e o colinho lá esperando para fazer carinho. E vai. Meu Deus. Então, ore pelo seu chamado, ore pelo seu ministério, ore pela sua vocação. Tire tempo, ache tempo na sua agenda apertadíssima, sem prioridade nenhuma. Agenda apertada sem prioridade. Mas ache um tempo para poder colocar o seu ministério nas mãos da só aquele que pode fazer. Para entregar nas mãos de Deus. Para pedir o direcionamento de Deus. Veja as coisas de Deus hoje. Continue vendo. Escute a voz de Deus hoje. Continue ouvindo. Não pare. Não faça o seu ministério em cima de algo que Deus te mostrou agora, que Deus te falou agora. Deus pode querer fazer algo que vá muito além. E eu quero terminar com isso daqui. Não se permita isso. Não troque o que é permanente por aquilo que é efêmero e transitório. Pode até mudar, é eterno, né? Eterno, sim. Não faça isso. Não faça isso. Às vezes nós temos uma necessidade egoísta dentro de nós de querer que o nosso ministério seja reconhecido e visto de imediato. Não cai nessa besteira não, cara. O inimigo está doidinho para colocar um pé de alface nesse lugar que Deus estabeleceu em você, que é uma vinha. Eu tenho medo danado disso. Não caia nisso, não caia nisso. Deus não está demorando. Vou te falar uma coisa aqui fantástica. Tudo que Deus tem para você está pronto. O senhor já falou. Tudo.
Ele só precisou de 7 dias para poder fazer isso. Tudo que Deus tem para mim e para você está pronto. Deus não está preparando mais nada. Está tudo pronto. Está tão pronto que ele parou para descansar. No dia que eu me adequar, receber aquilo, eu tenho certeza que vai rir. Se está cansado, parou para descansar. Então está pronto. Então o que o inimigo quer? Ele quer que você pegue esse algo que é extremamente valoroso em Deus e troque por uma coisa que é momentânea. Nossa, isso daqui... Gente, nós temos uma tonelada aqui no nosso país, tem isso, muito disso. Alguém surge agora e faz um sucesso com uma música extraordinária, pá, tá todo mundo... E isso acabou. Daqui a 2 meses ninguém sabe mais quem é. Verdade. Alguém surge pregando hoje aqui, nossa, que pregação fantástica, e ele roda o país todo com uma só pregação. Daqui a poucos dias nós não sabemos mais quem é. Talvez, eu não estou acusando, estou apenas falando talvez, sejam pessoas que tenham tido uma vinha, por mais que essa vinha estivesse no muro do rei, eles queriam estar do lado de dentro. E para isso, troca isso daqui que é eterno, que é permanente, por uma coisa que é transitória. Do lado de dentro do palácio do rei é melhor e ele vai para lá. E Deus não chamou você para estar lá, você chamou para estar aqui. Então, preserve o que Deus te deu. Um dia o Senhor virá atrás do resultado dessa uva da qual você é a terra que foi plantada. E não adianta você apresentar uma outra uva de um outro lugar, porque não vai resolver. É a sua. É a sua. Tem um texto lá em Eclesiastes que diz assim: perdoe a minha pele estar morena. Ai, porque eu cuidei das vinhas dos meus irmãos, o sol queimou, porque eu cuidei da vinha dos meus irmãos. A minha, porém, eu não cuidei. Cuide da sua vinha. Ninguém vai fazer isso por você. Cuide da sua vinha. Quem sabe o tamanho é você. Deus entregou para você. E talvez seja necessário, como Nabote, defender com a sua vida. Mas faça para que o nome do Senhor possa ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Nos curvamos, Pai, diante da tua soberania, diante do teu querer, diante da tua vontade, diante do teu desejo. Nós nos curvamos ante a manifestação extraordinária do teu amor, que enviou o teu Filho, e nós te agradecemos por isso. Obrigado por mais esse primeiro domingo do mês. Obrigado por mais essa palavra. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, com a Escritura aberta, sermos chacoalhados aquilo ao qual o Senhor tem nos chamado. Muito obrigado, nós te agradecemos e nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Nós necessitamos, Pai, de doses extraordinárias do teu Espírito Santo em nós, para reconhecer que nós há falhas, que nós há erros, em que nós há pecado. E te imploramos o reconhecimento disso e o pedido de perdão. Mas, por favor, nos leve, Pai, a trilhar uma rota de mudança, uma rota de transformação, oriunda tão somente, Pai, da tua vontade, do teu querer, para a glória do santo nome. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que de perto e de longe têm insistido em oração por tudo isso que tem sido a missão Ressignificar. Nós te louvamos, Pai, por cada pessoa alcançada, por cada vida alcançada ou direcionada. É a tua mão, Pai, que tem feito e que tem agido. Obrigado por todos os recursos que tu tens nos enviados. Nós te agradecemos por todos os recursos que têm sido enviados, Pai. A medida certa, o pão nosso de cada dia, tu tem colocado nas nossas mesas e em nossas mãos. Muito obrigado. Permita, Pai, que pelo derramamento do teu poder em nós, verdadeiramente nós possamos ser testemunhas vivas, Pai, da tua transformação, da tua libertação, do poder extraordinário que só o teu evangelho tem na vida humana. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela vida do Edson, da Alvânia e da Larissa, por estar nos recebendo mais uma vez nessa casa. Nós te agradecemos e pedimos que tu venha repousar mais e mais das tuas bênçãos sobre esse lar, sobre essa família, para a honra e para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.